Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá fresquinho? Tá mais fresquinho? Aqui no Rio tá mais fresquinho. Olha, eu amo, né? Vamos que vamos. Hoje eu quero falar, eu vou ter que tentar correr aqui, porque o assunto é muito importante e tem muito conteúdo. Então vamos ver o que vai dar. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, então eu vou tentar correr. Tentar falar mais rápido, né? Porque eu tenho a tendência de não falar tão rápido assim. Bom, eu quero falar sobre uma técnica de limpeza emocional, chamada Ho'oponopono. Tem gente que já ouviu falar, tenho certeza que tem gente do grupo, né, quem assiste que sabe, já ouviu falar, que usa ou já usou, e tem gente que não sabe nem o que é isso. Né? Mas eu vou falar só um pouquinho da teoria, só um pouquinho, porque eu quero falar de duas experiências que eu tive. Vou falar de uma experiência hoje e a outra na próxima semana, no próximo vídeo, tá bom? Então, o Ho'oponopono é uma técnica de limpeza, né, emocional das nossas emoções, porque as nossas emoções é que trazem doenças pra gente, né? Então, e aí o que acontece? No Ho'oponopono elas são chamadas de memórias. E essas memórias, essas raivas e dores, e inveja, mágoa, tristeza, sabe? Essas coisas todas, a gente adoece por causa dessas coisas. E quando a gente tem essas coisas, segundo o Ho'oponopono, é porque a gente permite, alguém fez alguma coisa, e a gente permitiu que esta memória, essa mágoa, essa raiva entrasse em nós. Então, através do Ho'oponopono, que é uma técnica muito simples de limpeza emocional, que elimina essa limpeza, tá? Através do Ho'oponopono, então, a gente consegue liberar as nossas memórias, várias delas, não, várias delas recentes, antigas, né, de outras vidas, para quem acredita em reencarnação, e assim vai. Então, olha, o Ho'oponopono, na verdade, significa o quê? Significa a tradução, assim, para tornar fácil, significa corrigir ou reparar um erro. Então, a gente fica repetindo umas orações, tá? Simples, talvez a técnica mais inusitada e talvez a técnica mais simples para a gente limpar as nossas dores, as nossas memórias, tá? Então, quem não trouxe, tem uma pessoa que foi a pessoa que foi inspirada a trazer isso para o planeta. Ela era do Havaí, mas quem realmente propagou isso, né, quem foi um discípulo dela, foi o doutor, e depois ele se tornou um psiquiatra, doutor, eu vou ter que ler aqui, tá? O nome dele, Ihaleakala Hewlett. Havaiana, essa é uma técnica havaiana, então ele é de lá, o doutor Hewlett, vamos abreviar que fica mais fácil, né? Então, o doutor Hewlett, ele começou a divulgar isso depois que a precursora, né, partiu, né, para o mundo espiritual. Ele começou então a divulgar isso, e um americano chamado Joe Vitale, ele se interessou por isso e conseguiu entrar em contato com o Dr. Hewlett e escreveu um livro, ficou amigo dele, e eles escreveram um livro sobre isso, né, que eu vou mostrar para vocês, está aqui. E então é isso, através da repetição de orações que se tornam mantras, a gente consegue limpar muitas das nossas memórias, a gente consegue se curar muito, porque eu fiz isso lá no passado, lá em 2011, 2010, quando eu soube disso, porque eu frequentava uma ordem esotérica e assim, do nada, por 2 ou 3 vezes, as pessoas lá na ordem esotérica começaram a falar sobre o Ho'oponopono quando eu estava presente no local. E eu falei, gente, o que é isso? Isso está se repetindo, as pessoas estão falando muito sobre isso comigo. Eu falei, eu tenho que comprar esse livro. Aí eu comprei o tal do livro e fui estudar.
tá? Então, o que mais eu posso falar? O Dr. Hugh Lane, só para aguçar, para quem nunca ouviu falar sobre isso, o Dr. Hugh Lane, ele conseguiu, existia uma clínica eu tenho que tirar uma cola aqui, gente, de pessoas com problemas mentais. Uma clínica no Havaí com pessoas com problemas mentais, e só que eles eram criminosos, muito perigosos, e eles foram internados naquela clínica. O Dr. Hugh Lane, então, ele conseguiu, eram mais de 30, e ele conseguiu, fazendo essas orações que eu vou falar para vocês, pegando a ficha, o que ele fazia? Ele pegava a ficha, ele nunca teve contato direto com nenhum criminoso. Mas ele conseguiu curar quase que os 30 e tantos criminosos e doentes mentais. Conseguiu fazer isso à distância. Ele pegava a ficha do paciente e repetia umas orações. Né? E as orações, na verdade, ele nem repetia todas essas orações, ele repetia apenas 2, se eu não me engano. Então, quais são as orações, gente? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E é isso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Arrependimento, perdão, amor e gratidão. São essas coisas que ele usava, eram 2 só, eu não lembro quais, que eu tentei achar aqui no livro, não consegui, mas vocês vão ler o livro, tenho certeza. Tá? E ele então conseguiu curar quase todos, talvez uns 4 ou 5 criminosos não foram curados. Eu só sei que a clínica fechou. A clínica fechou, entendeu? Porque ele, sem ver ninguém, ele curou à distância. Por quê? Porque o Dr. Hugh Lane fala que quando a gente cruza com uma pessoa que tem um problema, aquele problema que ela tem está em nós também. E aí a gente faz o Ho'oponopono para nós, porque dentro da gente tem essa memória. Se incomoda a gente é porque está dentro de nós também, então está dentro de nós. E quando a gente cura nós, a gente cura aquela pessoa que trouxe, que se aproximou, né, a nós com essa questão. Vocês acreditam nisso? Que isso é possível? Então, não acreditam? Olha, vocês têm que ler esse livro. Então, olha só, Joe Vitale foi o cara. Sei que não dá para vocês lerem, mas Limite Zero é o nome do livro. Esse livro tem em PDF, então, por favor, você quer ler, gosta de ler livro pela internet? Então, vai lá que você vai achar fácil. Eu não gosto de ler livro pela internet, mas eu descobri que tem áudio-vídeo. Então, você vai lá e busca, na verdade, você nem vai lá. O que vai acontecer? Eu vou colocar o melhor áudio-vídeo que eu encontrei, que eu já, ao invés de ler novamente o livro há uns anos atrás, eu ouvi o livro. Muito melhor, né? Foi muito melhor para mim. Então, eu vou passar depois, vou colocar nos comentários, em algum lugar aqui desse vídeo, essa informação para você, qual é o melhor que eu vi. Eu acabei achando agora o mesmo rapaz que gravou o livro todo. Então, é uma preciosidade, você não pode deixar de ler ou ouvir e de usar, tá bom? O que mais eu tenho que falar aqui? Bom, aí eu fiquei encantada com isso. Deixa eu só anotar aqui, gente, 33. Desculpa, tá? É porque eu tive que recomeçar o vídeo, porque eu fiz um errinho aqui, aí agora eu gravei, só para eu não gravar, não extrapolar o tempo aqui. Bom, o que acontece? Aí teve um dia que eu comecei a usar muito comigo. Comecei a usar e propagar isso para as pessoas. E aí, teve um dia que eu falei assim, eu vou lá no supermercado X, que fica a 20 minutos aqui de casa, e andando, eu falei, eu vou jogar
para mim, amor. Eu quero me amar, eu quero jogar amor hoje, nessa manhã. Então eu fui caminhando e falando, te amo, te amo, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Fui falando isso, repetindo o caminho todo, uns 20 minutos. Te amo, te amo, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Num determinado ponto do percurso, eu comecei a me sentir diferente. Eu senti que algo em mim estava diferente. Eu comecei a perceber que um monte de gente olhava para mim na rua. Não era só olhar, era olhar, sabe? As pessoas viravam a cabeça e ficavam me olhando de uma forma diferente. E eu comecei a entrar num estado meditativo. Eu comecei a me sentir diferente com aquilo, sabe? Me amando, jogando amor, né, dentro de mim, agradecendo por isso. E até o cachorro, passou um cachorro que ele passou e ficou me olhando. Eu falei, gente, o que é isso? Tá bom, fui andando. E isso se repetiu o caminho todo. Mas eu só percebi realmente que tinha algo acontecendo comigo, que a minha energia mudou. Algo em mim mudou, que pessoas talvez mais sensíveis ou sensitivas estavam captando. Foi essa leitura que eu fiz do negócio. Antes de eu entrar então no supermercado, quando eu parei, né, entrei na calçada, antes de entrar no supermercado, tinha uma senhora parada no caixa. Ela estava atrás de uma outra pessoa e estava lá. E ela me viu. E eu olhei para ela. E eu entrei. E ela ficou assim, porque o olhar da pessoa fica meio vidrado. Ela estava vidrada em mim, sabe? Ela assim, sabe? Olhando. E eu olhando para ela. E ela virou o rosto. E ela foi virando o rosto. E eu fui entrando no supermercado. E aquela senhora que estava parada, né, porque as outras pessoas na rua estavam andando, mas ela estava parada e ela virou o pescoço, se contorceu para me olhar. E foi aí que eu percebi que realmente tinha algo divino acontecendo comigo naquele momento. Eu fui para um corredor e comecei a chorar. Porque eu fiquei tão emocionada com aquilo e com o que eu estava sentindo. Uma transformação através do amor, aconteceu para mim naquela manhã. E foi fantástico. Eu fiquei assim, encantada com o poder do Ho'oponopono, entendeu? E o poder do amor. Bom, o que aconteceu? Aí eu vou contar 2 experiências que eu tive. Porque, como a minha missão é trabalhar com a palavra, aí o meu mentor, meu mestre, né, mandava recado para mim, através da intuição. Na verdade, aquela voz, né, que eu digo que é a voz de Deus, né, porque eu converso muito com Deus. Então, a doce voz falava para mim assim, você leu o livro? Tipo assim, você leu o livro, agora dá uma palestra sobre isso. Era assim. Eu acabava de ler um livro importante, dá uma palestra sobre isso. Aí eu sentei, montei uma palestra. O título da palestra era longo, mas era o que tinha que ser, né? E eu deixei esse título, E eu, uma caminhante em busca de respostas, encontrei o amor por mim mesma. Na verdade, era uma palestra sobre o alto amor, né? E aí eu fui dar essa palestra num lugar muito legal, que eu dei umas 3 ou 4 palestras lá sobre outros assuntos, inclusive sobre a numerologia. E eu fui dar essa palestra lá no Clube Naval, no centro do Rio de Janeiro. Eu acho que hoje não tem mais palestras lá, eu não tenho certeza, mas nossa, como era bom aquele lugar. Como eu assisti palestras maravilhosas e como foi maravilhoso dar essa palestra lá, do alto amor. E eu dei a palestra. E no final da palestra, uma das pessoas responsáveis, né, por esse projeto lá, chegou para mim e falou assim, Graça, preciso te dar um feedback. Uma amiga minha veio assistir a sua palestra, ela é espírita,
Só que ela não pôde ficar, ela teve que ir embora. Mas ela disse para mim o seguinte, que ela nunca viu uma pessoa com tanta luz na vida dela. Essa pessoa era eu. E eu ouvi aquilo, eu falei, gente... Porque, na verdade, eu era só uma condutora, né? Eu era só um ser, né? Falando sobre o quê? Sobre o amor, né? E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, o amor é lindo. O amor é a coisa mais importante. O amor é que transforma, é o amor que constrói um mundo melhor. É através do amor, gente, não é através da guerra, não. E eu ouvi aquilo, eu fiquei, como eu queria ter conversado com aquela senhora, gente. Eu queria que ela tivesse me explicado aquilo. Que luz foi? Ela era vidente. Ela era vidente. Então, o que ela viu? Ela viu a minha aura? O que ela viu? Né? De que forma ela viu aquilo? Né? Porque falar de amor, né? Falar da minha experiência e falar do que eu senti e falar com tanto entusiasmo sobre o amor, sabe? Isso me transforma, isso me transformou. E eu queria saber como foi aquilo, mas aí eu quero falar sobre a segunda experiência que eu tive. Em 2014 eu fui embora do Rio e fui morar em São Lourenço, né? Lá em Minas Gerais, para quem não conhece, uma cidade pequena. E lá em São Lourenço, por ser uma cidade pequena, lá tem uma rádio. Eu não sei se em todas as cidades pequenas tem uma rádio, lá tinha uma rádio. E tudo é mais acessível, né? Porque por ser pequenininha as pessoas se conhecem. E eu comecei então a fazer uma propaganda, né? De que eu queria dar uma palestra, falar sobre exatamente isso, sobre o auto-amor. E aí existia na época um local grande que era um hotel desativado, se eu não estou enganada, era isso. Primeiro, então, eu falei, eu ficar com meus botões, para eu ir na rádio, eu preciso de um local para dar uma palestra, porque eu queria ir na rádio para falar sobre várias coisas, inclusive dizer, vou dar uma palestra, né? Então, eu fui conversar com o responsável do local, ele abriu espaço para eu dar uma palestra. Eu falei, tudo certo, eu vou na rádio. E aí, a palestra já estava montada, né? Marquei o dia com ele, eu falei, eu vou na rádio. Aí fui na rádio, né? Marquei de ir lá na rádio para falar sobre o meu livro, sobre a minha trajetória, né? Dizer que eu era do Rio, mas que estava morando lá, né? E falar sobre, enfim, sobre várias coisas, né? Falar sobre os meus trabalhos e os meus livros. E foi ótimo. Eu nunca tinha ido numa rádio e foi muito legal, gente. Uma experiência muito boa mesmo. Ok, aí chegou o sábado da palestra, né? Lá em São Lourenço. Naquele dia, por incrível que pareça, caiu uma chuva à tarde. Eu falei, não vai vir ninguém. Ai, meu Deus. Ai, uma chuvarada, mas a chuva passou. E eu tive um público ok, né? Pelo dia né? Pela tarde que apareceu, né? Com aquela chuva ali, né? Aquele tempo fechado. Foram, eu não sei quantas pessoas, não foram muitas, mas foram. E foram pessoas que eu nem conhecia, porque tinham ouvido a minha fala lá na rádio, né? Tinha ouvido e gostado, e eles foram, né? Assistir a minha palestra. E tinha um rapaz, que eu não sei se ele era lá daquele local mesmo, que ele gravou a minha palestra. Só que não ficou muito legal, porque a janela estava aberta, tinha muito barulho de carro, então não ficou muito legal. Mas no final, quando terminou terminou a palestra, ele falou assim, vem cá, quero fazer uma entrevista com você. E ele gravou a entrevista. E aí ele me fez as perguntas, né? E eu respondi as perguntas, e depois eu estava assim muito feliz, né? Porque falar sobre o amor realmente me transformava.
né, transformava a minha energia mesmo. E aí o que aconteceu é que ele falou, vem cá, vou te mostrar a entrevista. Gente, quando eu me vi, eu vi muita luz. Não era assim, a aura, eu vejo fotos de aura, não era aquilo, né, como uma luz aqui no contorno do corpo, não era isso. Eu não sou vidente, né, então não sei como é que funciona isso. O que eu vi é que, assim, eu brilhava, eu estava reluzente, era muito lindo de ver, eu estava assim, estava lindo de ver, sabe, aquela luz. E aí, eu não sei se foi isso o que aquela senhora na palestra aqui no Rio de Janeiro viu, eu só sei que foi isso que eu vi em mim. E eu fiquei encantada com isso, gente. Então, assim, por favor, a gente está passando por uma fase do planeta, porque quando eu dei essa palestra, o planeta era outro. Lá atrás, quando eu li esse livro, o planeta era outro. A gente precisa muito, muito de toda e qualquer ajuda para ficar melhor. O Ho'oponopono, para mim, talvez seja a técnica de terapia, de limpeza emocional, sabe? Mais rápida, talvez, e mais eficaz, porque ela só depende da gente, ela não depende de ninguém de fora. Então, eu estou retomando o Ho'oponopono, eu estou repetindo todo dia, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Estou retomando esse hábito porque eu perdia. E aí eu fiquei com várias situações de saúde. Por quê? Porque eu fui deixando de lado várias coisas, isso é uma outra história, mas eu estou retomando este hábito, entendeu? Sinto muito. E como é que funciona isso? Aí eu dava minhas palestras, né? Como é que funciona isso? Só para fechar, tá? Imagina que eu estou aqui com uma raiva terrível de alguém. Então, vamos visualizar, imaginar que está escrito assim no chão. A raiva está escrita ali no chão. Raiva de fulano de tal. Né? E vamos imaginar que eu estou... Isso, vamos visualizar aqui. Tem a raiva escrita, né? E eu estou com um aparelho de aspirador de pó. Eu vou lá e eu vou sugar essa raiva, vou limpar esse chão, eu vou eliminar isso da minha vida. E você passa um aspirador de pó, né, e vai repetindo, sinto muito, me perdoa, sinto muito é isso. Quando você fala sinto muito, me perdoa, eles têm o poder de começar a limpar a sujeirinha que está ali, aquela emoção negativa. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, aí você fala, te amo. Quando limpa, quando remove a sujeira que está dentro da gente, no nosso subconsciente, quando aparece uma brecha, né, um lugar limpo, quem é que entra ali? O amor. A gente começa a preencher aquele lugar vazio com o amor. E aí a gente faz o quê? Sente gratidão. Aí você vai passando, continua passando o aspirador. Continua passando o aspirador e vai falando, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, e vai, até o dia que você vai chegar e vai dizer assim, caraca, não sinto mais raiva daquela pessoa. É porque sumiu. Porque você conseguiu limpar a sua raiva, eu consegui limpar a minha raiva, as minhas dores, mágoas e etc. E as tristezas, e por aí vai, tá? Todas as memórias que a gente tem, de todas as vidas que a gente teve, elas são removidas com o Ho'oponopono? Não. Segundo eles, não. Mas muitas sim. Algumas são muito profundas e muito antigas, né? Então você tem que buscar uma outra técnica. Mas, gente, quantas memórias nesta vida a gente não está adquirindo? Fala para mim. Quanto mais velho a gente fica, né? Quanto mais velho a gente mais memória a gente tem. Então, aproveita. Leia esse livro, vai lá no PDF, busca lá se você gosta de ler em PDF. E aí, como você acessar em áudio, eu vou mandar então escrito, tá bom? Limite zero. Anota aí, limite zero. Bota lá que você vai descobrir um mundo novo. Olha, se você gostou desse vídeo de hoje, você tem que compartilhar.
tá? Dá o joinha, se inscreve, compartilha, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, se eu não estou enganada, na semana seguinte, que tem a ver com ódio. O ódio que eu senti numa manhã. E aí a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo, porque é uma experiência. E aí é que eu comprovei como o Ho'oponopono funciona de verdade. Mas isso é só no próximo vídeo, tá bom? Ó, beijo grande, fiquem com Deus e sinto muito, me perdoem, te amo, sou grata, amo vocês, olha, vocês não estão aí me vendo por acaso, então já estou mandando aí uma energia boa e limpando o que precisa ser limpado aí, e vamos que vamos. Ó, um beijão, fiquem com Deus, tchau.